Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero justificar aqui a ausência do prefeito William, que está em Curitiba, tratando de questões do município. Agradecendo aqui a presença de todos que estão aqui presencialmente, secretários, vereadores, funcionários e demais participantes aqui dessa audiência pública. Declaro aberto aqui a audiência para tratar sobre a Lei Orçamentária, a LOA 2027, que é o orçamento para 2027. É o planejamento para o próximo exercício, para o próximo ano, onde o município aqui vai definir as suas despesas e também estimar as receitas que serão arrecadadas no próximo exercício. Temos aqui os dispositivos legais, né, que tratam dessa audiência pública, especificamente da audiência pública, né, que é o parágrafo único do artigo 48, né, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da transparência, né, com relação a essas audiências, ao processo de planejamento, não só a apresentação dos resultados quadrimestrais, mas também da questão de planejamento, né,
demonstrando aqui a transparência dos atos de governo. E também tem o Estatuto das Cidades, que é a Lei Federal 10.527, que traz essa questão das audiências públicas para o processo de planejamento, ou seja, a PPA, a LDO e a lei orçamentária. O que nós vamos tratar aqui hoje é sobre o orçamento anual para 2017. A gente tem aqui o artigo 65 da Constituição Federal, ele traz aqui o sistema de planejamento da administração pública, que é o plano plurianual, que é um plano de médio prazo, para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, né, que o próprio nome já diz as diretrizes para a elaboração do orçamento, e, por fim, o orçamento anual, onde são definidos os valores de despesas e as receitas para o exercício subsequente. Então, nós temos aqui o processo de planejamento, é o sistema que é previsto no artigo 165 da Constituição Federal. A própria Constituição fala numa lei complementar que vai disciplinar, uniformizar, né, de forma geral em todo o Brasil, né, no governo federal, estadual e municipal, o processo de planejamento. Só que essa lei ainda não foi editada, então cada ente federado organiza o seu sistema obedecendo a alguns pontos desse artigo 165 da Constituição Federal e também da Lei 4.320. Um dos pontos principais que temos nesse sistema de planejamento é a integração dos instrumentos de planejamento. Os instrumentos, como nós vimos, PPA, LDO e LOA. A PPA, que foi elaborada para 4 anos, os programas definidos no PPA deverão ter suas metas quantificadas com indicadores específicos para 4 anos. E aí, cada ano é feita uma LDO, que são as diretrizes orçamentárias, que ela colocará aqui a parcela de cada ano previsto no plano plurianual. Né? São as metas anuais de cada ano previsto no plano plurianual. E, por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai reservar os recursos para a execução de todos esses instrumentos de planejamento. Lembrando que ela é anual. Tanto a LDO quanto a LOA tem validade de um ano, sendo aprovada no ano anterior à sua execução. Ainda nesse planejamento integrado, mais uma tela aqui para explicar o funcionamento, né, desses 3 instrumentos. Nós temos aqui o plano plurianual, que já foi aprovado em 2025, e a validade dele 2026, esse ano, né, que está em andamento, que está em execução, e a gente está trabalhando aqui em 2027, né, que nós temos a LDO, que definiu as diretrizes orçamentárias de 2027, e aqui estamos discutindo o orçamento para o próximo ano, né, e depois a sua devida programação financeira para a execução desse orçamento dentro do exercício de 2027, que é o ano que vem. Só relembrando aqui o plano plurianual, né, um plano de médio prazo, né, da administração pública. Ele é um plano que todos os entes de governo, os entes, seja federal, seja estadual, municipal, têm que elaborar esse plano, é obrigatório elaborar, encaminhar e a Câmara votar esse plano, né, apreciar esse plano. Como eu disse, ele tem duração de 4 anos, né, ele sempre inicia do 2º ano de cada mandato. Por quê? Porque no 1º ano ele é aprovado, então o início dele é no 2º ano de cada mandato, até o 1º ano do mandato seguinte. Então, o plano plurianual, ele vai até o final do 1º ano do mandato seguinte. E qual é o conteúdo? São as diretrizes, objetivos e metas da administração para esse período de 4 anos. Então, conforme a nossa lei, a Constituição, é o principal instrumento de planejamento que nós temos, é um planejamento de médio prazo de 4 anos. E as demais leis são vinculadas a essa, como nós vimos lá, os instrumentos lá de planejamento que devem ser integrados. Então, nós temos aqui mais uma tela, né, demonstrando aqui esses instrumentos, né, o plano de ação de governo, né, que é composto por essas 3 leis, vamos dizer assim, são 3 instrumentos, mas cada instrumento desse tem uma lei específica, né, a PPA, que retrata aqui o planejamento, a LDO, que orienta, né, a elaboração da LOA, e a LOA, por fim, traz a execução das políticas públicas e programas de governo através das receitas que serão arrecadadas e também
das despesas que serão executadas através das dotações orçamentárias, para quem já tem um conhecimento sobre isso. Nenhuma despesa, né, pode ser executada sem ter o crédito aprovado pelo Legislativo Municipal. Com relação à lei orçamentária, o orçamento, como eu disse, ele é dividido em receita e despesa. O orçamento da receita. As previsões da receita observarão as normas técnicas e legais, isso aqui é uma exigência, né, para a elaboração do orçamento da receita, além de observar efeitos das alterações na legislação. Essas alterações aqui são constantes, então, direto tem alterações que mudam, né, a percepção da arrecadação e também as fontes de arrecadação. Nossa legislação ela muda bastante. A variação do índice de preços, né, a gente tem a inflação, que influencia tanto na previsão da receita quanto na despesa. O crescimento econômico, né, tanto do município, do Estado, quanto principalmente do governo do Brasil, né, a nível nacional, que é o PIB, que influencia muito na elaboração do orçamento da receita, que é um dos índices que são utilizados para a projeção da receita. E a receita ela é dividida em duas categorias: receitas correntes e receitas de capital. É dividida nesses dois grupos. Aqui nas receitas correntes, onde são as principais receitas para a manutenção e o custeio das atividades do município. E as receitas de capital são aquelas receitas de convênio, de financiamentos ou de alienação de bens, né, que são as vendas, são os leilões de bens que o município tem. O município faz a alienação desses bens para poder utilizar esse recurso novamente em despesa de capital. Tem uma citação aqui de Angélico, que é um dos escritores que tratam sobre contabilidade pública, que ele trata aqui o orçamento da despesa, como ele descreve, aquela cuja realização depende de autorização legislativa. Então, toda despesa que os órgãos públicos realizam tem que ter autorização legislativa. E de que forma? Através da lei orçamentária anual, que a gente está vendo aqui hoje. Então, as despesas têm que ter autorização legislativa, ou seja, o orçamento é encaminhado para a Câmara, para apreciação da Câmara de Vereadores, dos vereadores, para ela valer para o exercício seguinte. Então, tem que ter autorização legislativa, e que não pode efetivar-se sem o crédito orçamentário correspondente. Autorização do Legislativo e as suas dotações. Ela tem que ter o crédito lá definido, né, com valor específico, definido e aprovado pelo Legislativo para ser efetivado. Em outras palavras, é a que integra o orçamento. Isso é a despesa discriminada e fixada no orçamento. E as despesas, elas têm uma classificação que obedece um padrão nacional. Então, no Brasil inteiro, seja em nível federal, estadual ou municipal, ela é obrigada a seguir essa classificação. Então, em qualquer lugar que você for no Brasil, acompanhar essa execução da despesa, o orçamento, essa classificação é universal. Temos aqui a classificação institucional, a funcional, a estrutural programática, a classificação segundo sua natureza. E aqui temos a estrutura da despesa. Eu trouxe aqui os códigos, né, para quem já conhece, já está ambientado com esse tipo de código, mas para quem não conhece, eu vou trazer aqui para vocês entenderem, né, ou tentar entender, que são muitos códigos, que são formados aqui por essa classificação aqui, que é exigida pela lei. Então, o que é a classificação institucional? Essa classificação institucional ela é formada pelo órgão, ou seja, no município de Grande Sul, pelas secretarias e pelas divisões das secretarias. Então, o órgão 07 e as divisões da secretaria. Então, essa é institucional, ou seja, é da instituição, é do município. Cada ente tem a sua classificação específica. Então, o 07 e o 002, que é o órgão e a unidade, que representa a secretaria e as divisões da secretaria. Aí nós temos a classificação funcional. Essa classificação funcional já é padrão Tesouro Nacional, para todo o território nacional. Essa não muda, essa é padrão para todos os municípios, que pega aqui o 10 e o 302, por exemplo, que é a função e a subfunção. Isso aqui é padrão do Tesouro Nacional, utilizado por todos os entes da federação.
E temos a estrutural programática, que traz o programa, aí é específico de cada ente, os programas de governo, com as suas atividades ou projetos. São esses 4 dígitos, que compõem ali a manutenção, a ampliação, construção, né, dentro de cada programa do município, dentro da classificação institucional, ou seja, dentro de cada secretaria. E, por fim, aqui a gente tem a classificação da natureza. Trouxe aqui um exemplo, 44.90.51, que é obras e instalações. Essa classificação também é padrão em todo o território nacional, com algumas alterações, né, colocadas por cada Tribunal de Contas de cada estado, mas o padrão da classificação segundo a natureza é igual em todos os municípios. Então, essa aqui é a estrutura da despesa, que é encaminhada para a Câmara Municipal, né, para apreciação da Câmara, né, e autorização legislativa para que o município, e a própria Câmara também, né, que ela só pode executar suas despesas se ela tiver seus créditos aprovados para o exercício seguinte. Então, seguindo aqui toda essa estrutura da despesa. Vou trazendo aqui um exemplo para vocês de como funciona essa questão do orçamento e também toda essa estrutura da despesa. Trazendo aqui a educação, né, para vocês terem um conhecimento de como funciona. Um exemplo aqui que eu trouxe, aquisição de combustível para o transporte escolar. Só um exemplo, né? Por exemplo, o que precisamos prever para o ano que vem? Quantos dias letivos no ano? Qual será o valor estabelecido na licitação para o combustível? Quantos dias vai rodar? Quais são as linhas que o município vai executar no próximo ano? Todas as linhas são com veículos próprios? Não, uma parte é terceirizada. Então, tudo isso tem que ser previsto. Tudo isso tem que estar previsto no orçamento, né, e aprovado pelo Legislativo para ser executado no ano seguinte. Então, é necessário que isso esteja previsto, né? Os valores serão gastos com manutenção, aquisição de pneus e peças. É claro que não dá para prever o valor exato, mas tem que ter uma estimativa dos valores a serem executados e colocados no orçamento. Por isso que é importante a participação dos secretários, da equipe de cada secretaria, dos seus conselhos, né? Normalmente, alguns setores têm os seus conselhos, é importante a participação desses conselhos, né, que são consultivos, que são deliberativos, que tem membros que é da sociedade, né, são membros da sociedade que fazem parte desse conselho, que representa a população. Então, é importante a participação desses conselhos, a participação dos secretários, da equipe, os secretários ouvirem também os funcionários de cada setor, né, no que tem que melhorar, no que pode implantar, trocando algumas ideias. Quanto virá de receita para cada fonte de recurso? Isso aqui é importante, porque a gente está falando aqui de despesa, mas e para custear essas despesas? Quais serão as fontes de recurso? Da onde virão os recursos que irão custear essas despesas? Também é importante aqui, qual será o índice da inflação para corrigir os valores, né? Hoje, você tem os valores, o combustível, né? Você tem pneu, peças, os serviços, mas e para o ano que vem? Então, você tem que considerar, no mínimo, a inflação para o próximo ano, né, para poder fazer esse planejamento. Por isso que é importante aqui, né, ressalto mais uma vez, a participação aqui dos secretários, né, e também na parte de planejamento, a gente tem a Elisângela, que é a coordenadora dessa parte de orçamento do município, né, que está trabalhando com os secretários com relação a isso. Ela é que alimenta lá o sistema, ela que encaminha a documentação para cada secretário, faz as reuniões para discutir essa questão de valores. Então, é importante que os secretários, né, participem das reuniões, estejam atentos, tragam elementos, informações importantes para que possa ser elaborado esse orçamento para o ano que vem. Porque como nós vimos aqui, toda despesa tem que ter autorização legislativa, toda despesa tem que ter a dotação orçamentária, os créditos, vamos dizer assim, os créditos orçamentários para a execução do ano que vem. Então, para custear aqui o transporte escolar, nesse exemplo dessa tela que a gente está vendo aqui, tem que estar previsto no orçamento para o ano que vem. Veja só, nós estamos aí no mês de agosto de 2026, mas a gente está tratando aqui das despesas para 2027. E esse processo de planejamento, que já começou lá no mês de março. Então, no final de fevereiro, a Elisângela já começou a mexer com o processo de orçamento, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já foi
comunicando os secretários, né, e as suas equipes, né, para já começar a trabalhar as diretrizes, uma prévia do que iria já para o orçamento. Né, e estamos chegando no mês de agosto para finalizar esse orçamento que vai valer para o ano que vem. A gente está em execução o orçamento 2026, a gente já vê as dificuldades com relação à dotação orçamentária, a arrecadação de recursos, que tem uma variação, né, em cada mês do ano, mas já tem que pensar no próximo exercício, porque tem que estar aprovado na lei orçamentária anual para o próximo exercício. A previsão da LOA é realizada até agosto do ano anterior para ser executada no ano seguinte. Então, esse mês é o mês final, né, para o município colocar no papel, né, os números que serão executados no ano que vem, seja receita, seja despesa. Vocês podem ver que a Elisângela tem feito várias reuniões com os secretários, né, tem acompanhado, né, já para definir esses valores. Então, por isso que a participação do secretário, que tem um conhecimento maior e total da pasta, sabe quanto que gasta, né, da sua pasta, da sua secretaria, para poder fazer esse planejamento para o ano que vem, dentro da realidade do município. Né? É importante frisar isso, porque às vezes não vai ter recurso suficiente para atender tudo aquilo que a secretaria necessita. Né? A gente sabe disso. Mas aí tem que adequar a realidade do município, a arrecadação que o município tem. O município não tem uma capacidade de investimento com recursos próprios, né, grande, é muito pequena. Né? A princípio, a maior parte dos recursos que o município arrecada e recebe de transferências constitucionais, né, que é a parte que o município tem de direito do FPM, ICMS, por exemplo, e Fundeb, a maior parte desses recursos é para manutenção das atividades, só para manutenção. Então, para investimento, criar novas despesas, criar novos programas, o município tem essa dificuldade, porque é um município pequeno, então não tem uma arrecadação tão grande que ele possa pensar em ampliar muitos os serviços oferecidos à população. Então, ele tem que pensar em melhorar e se adequar conforme a arrecadação do município. Por isso que é importante o planejamento. Né? Não é importante só para atender o artigo 65, que vocês viram lá, o artigo 65 da Constituição Federal, né, para atender a lei. Nós estamos fazendo audiência, a gente está elaborando orçamento para atender a lei. Não. Isso aqui é importante, o planejamento, né, para que o município possa executar da maneira correta, de acordo com a realidade, o mais próximo da realidade. Claro que a gente sabe que é muito difícil você prever para o ano que vem, né, os números exatos que serão executados, é impossível isso, ninguém consegue, mas o mais próximo possível, né, para que chegue no momento os secretários não tenham dificuldades, né, na execução de suas despesas. Às vezes falta aqui, tem que remanejar, que é uma outra questão, né, que são as alterações orçamentárias, que são necessárias, são importantes. Um exemplo dessas alterações orçamentárias eu trouxe aqui, por exemplo, o transporte escolar. Aqui eu trouxe algumas fontes de recursos. A fonte de recurso 00, que são recursos livres, a fonte 103, que é o recurso 5% da educação, a 104, que é o recurso 25% da educação, a 107, que é o salário da educação, a 118 e a 117, que são os recursos que recebe de programas do governo federal e estadual. Né? Lembrando aqui que recebe muito pouco. O município fica com a grande maioria das despesas do transporte escolar né, do município, seja dos alunos da rede municipal ou da rede estadual. Então, a maior parte, a grande maioria, quase a totalidade, fica com o município, porque é repassado o recurso muito pequeno do governo federal e do governo estadual para a manutenção do transporte escolar. Eles falam de auxílio ao transporte escolar, mas, na verdade, eles deveriam repassar um valor maior, né, porque, em alguns lugares, o número de alunos da rede estadual é maior até que da rede municipal. Enfim, aqui temos algumas fontes que podem ser utilizadas na manutenção do transporte escolar. Às vezes está previsto ali, no material de consumo na fonte 103, um valor X. Mas chega em determinado momento, não tem recurso suficiente nessa fonte 103, que é o 5%. E aí o que acontece? Ele tem que usar a fonte 104. E às vezes ele precisa fazer essa alteração orçamentária, cancelar de algum lugar, para suplementar aqui, para poder atender a essa despesa, atender a essa demanda. Então, por isso que é importante o planejamento. Para diminuir essas alterações orçamentárias, essas mudanças, algumas que são feitas por decretos, outras são feitas através de lei que são encaminhadas para a Câmara. Né?
que autoriza daí essas alterações orçamentárias, tirar de um local e colocar em outro. Então, por isso é importante o planejamento para evitar, né, muitas alterações orçamentárias. É claro que a gente depende muito da arrecadação, então essa variação, essas alterações são normais durante a execução do orçamento. Só ressaltando aqui essa importância do planejamento. As etapas da despesa pública. A gente está tratando aqui da despesa. A gente falou da receita, né, que a receita tem uma... Só voltando na receita um pouquinho, o produto interno bruto, a economia nacional tem uma influência muito grande na nossa arrecadação, porque a gente depende muito do FPM do ICMS. E o Fundeb, né, a gente pode colocar aí que quase 90% da arrecadação do município depende dessas três principais receitas, né, excluindo, é claro, os recursos de convênios e programas específicos que o município recebe, que são transferências voluntárias, né, que são transferências firmadas em parcerias com o governo federal e estadual. Mas o orçamento é sempre previsto com base na inflação, né, e também no produto interno bruto, né, no PIB, nessa variação da economia. Então, se a economia vai bem, a arrecadação tende a melhorar. Se ela vai mal, a nossa arrecadação cai. Cai por quê? Porque o município depende muito dessas receitas que eu acabei de citar. Voltando aqui para a despesa, uma travadinha aqui. Voltando aqui para a despesa, a gente trabalha aqui com a previsão. O que é a previsão? É esse processo que a gente acabou de ver, todos esses instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, que é uma previsão. A execução, né, dessas despesas, e como elas são executadas? Através dos créditos aprovados na lei orçamentária anual. Essa lei que tem que ser encaminhada para a Câmara até o finalzinho do mês de agosto, através dessa execução. Né? A execução de 2026, ela serve de base para elaborar o orçamento de 2027. A execução de 2025 também. É uma referência, serve de referência. Claro que a gente tem que considerar várias nuances ali para poder colocar ali os valores no orçamento. Mas serve de base, serve de referência. E aí nós temos o processo da despesa previsto na Lei 4.320, que é o empenho. Né? O que é o empenho? É a reserva daquela dotação específica para a despesa. A liquidação é quando o serviço ou o material é entregue, a nota fiscal é apresentada, e os serviços ou o material é conferido, e ele é liquidado, aí ele vai para pagamento. Aí percorreu todas as fases, desde o crédito adicional aprovado, né, previsto na lei, o empenho, a reserva, a liquidação, a entrega e o pagamento. E o controle e avaliação de todo esse processo, que também vai servir de referência para a elaboração de novos orçamentos. Então, isso se chama ciclo orçamentário. Um pouquinho mais detalhado aqui essas etapas da despesa orçamentária. Né? A gente tem aqui a parte do planejamento, que é essa fixação da despesa, né? Que termina com a lei orçamentária anual, começando com o plano plurianual LDO e LOA, né? A programação financeira, que é desdobrada em metas bimestrais e mensais. A gente traz aqui o processo licitatório, né? Que toda despesa, em regra, ela tem que ter o processo licitatório, tem que ter um contrato, em regra, né? Tem as exceções, mas em regra tem que ter um processo licitatório. Né? E a fase da execução, né? Temos o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho pode ser ordinário, estimativo e global. O ordinário é um empenho com valor específico, já sabendo a sua despesa. A estimativa é quando você não consegue ter o valor exato daquilo que será executado. Né? E o global é quando você tem um contrato que você pode empenhá-lo de forma global e ir liquidando conforme suas parcelas. Né? E o empenho, ele obedece, dentro da parte de empenho, ele obedece a um rito, né? Que é o setor de compras, primeiro, solicitação, ANAD, nota de empenho. Depois tem a entrega, né, dos serviços, que já vai para a parte da liquidação, a teste, e vai para a contabilidade para a liquidação, e depois para a disponibilização para o setor financeiro, para pagamento. Temos aqui os prazos, né, os prazos que estão previstos na lei. Se não estiver previsto na lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, deve ser obedecido os prazos que estão lá na Constituição Federal. Então, nós temos aqui os prazos para encaminhamento de todas as leis que compõem o processo orçamentário do município. A PPA é até 31/8, o encaminhamento, e quando, né, deve ser devolvido ao Executivo? Até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. E a vigência, como eu disse, do segundo ano de mandato até o primeiro ano do mandato subsequente. A LDO é anual, até o dia 15 de abril ela tem que ser encaminhada para a Câmara, né, e a Câmara tem que devolver para o município até o final
do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, no encerramento do primeiro semestre. E a vigência anual. E a LOA que a gente está discutindo aqui, conversando agora, é até 31/8, então a gente tem até o final desse mês, para encaminhar para o legislativo, que tem que apreciar essa matéria até o final do ano, até o encerramento do segundo período da sessão legislativa, porque enquanto eles não apreciarem essa matéria, eles não podem entrar em recesso. A vigência também é anual. Além da importância da participação efetiva dos secretários, da equipe, dos funcionários do setor, o município também disponibiliza no seu portal, no site do município, no grandesrios.pr.gov.br, tem uma aba lá que você vê, trouxe um print aqui, LOA 2027. São sugestões que ficam abertas para a população de forma geral. A população acha que precisa de uma melhoria em algum lugar, de algum investimento, algum programa novo, ela pode entrar no portal do município e colocar ali a sua sugestão. Ela clica, abre uma nova página, explicando aqui o que é a lei, a LOA, o que é a lei orçamentária anual, o que é o orçamento. Ela traz aqui um breve resumo, detalhando aqui o que é a lei orçamentária. E logo ali embaixo você tem enviar a sugestão, que ela pode ser anônima ou pode ser identificada. Fica a critério de cada um. Então, é um instrumento, uma ferramenta disponibilizada à população para dar sugestões para a elaboração da lei orçamentária. É claro que serão filtradas essas sugestões dentro da realidade do município, dentro da realidade de cada secretaria. Os secretários vão receber essas sugestões e vão analisar o que dá para executar, o que não dá, o que já está previsto para executar, para ver se ele consegue incorporar essa sugestão ali dentro da sua estrutura orçamentária, dentro do que está previsto. Porque, às vezes, uma sugestão que vem ali não é necessariamente demandar novos recursos. Ele pode ali utilizar os recursos que ele já tem previsto para poder implantar essa sugestão. E a gente tem também essa audiência que está sendo transmitida pela internet. Quem está acompanhando pela internet pode também deixar a sua sugestão nos comentários, pode colocar, que também será analisado pela equipe de planejamento. Tem a Elisângela, que é a coordenadora, que está acompanhando tudo isso, tanto dessa parte de sugestões, quanto a parte também dos comentários que podem ser fixados ali na transmissão dessa audiência pública, que servem de sugestão para a elaboração da LOA para o ano que vem. Lembrando que ela tem que ser encaminhada até 31/8, como nós vimos ali, o que manda a nossa lei orgânica. Até 31/8 ela tem que ser protocolada na Câmara Municipal. Então, temos aí o mês de agosto para apresentar sugestões. Lembrando que essas sugestões estão disponíveis desde o começo do ano, já na LDO, que define as diretrizes, mas lá você pode colocar a sua sugestão. Então, ressaltando aqui a importância da participação da população nas sugestões para a elaboração do orçamento do município. Ressaltando mais uma vez, cada secretaria, a maioria tem seus conselhos, algumas têm até mais de um conselho. Esse conselho que serve de apoios, além de acompanhar, fiscalizar ali a secretaria, eles também podem sugerir, podem ajudar o secretário na gestão desses recursos, nas demandas, na melhoria dos programas de cada setor. Então, é importante se reunir com cada grupo e conversar com eles, com relação a esse planejamento, o que pode melhorar. Às vezes eles têm um contato com algum segmento da população, que eles veem uma necessidade, que às vezes o secretário não está enxergando. Então, é importante conversar com seus conselhos com relação a isso, e também escutar a população, vocês que estão no dia a dia, atendendo a população, escutar o pessoal, o que precisa melhorar, o que dá para ampliar, o que pode modificar, para já estar previsto no orçamento para o ano que vem. Pessoal, a princípio era isso. Eu abro o espaço aqui agora para quem está aqui presente, se alguém tem algum comentário, se alguém quiser fazer alguma sugestão também, o pessoal está aí para anotar sugestões que podem ser colocadas à disposição da equipe de planejamento e também dos secretários envolvidos nessa sugestão. Então, fica aberto o espaço aqui para vocês, deixar alguns minutos aberto aqui. E quem também não quiser apresentar nada aqui agora, pode entrar lá no site, que é uma ferramenta que foi colocada aqui para vocês. Você pode colocar sugestão, seja de forma anônima, ou seja de forma identificada,
as sugestões que vocês querem para 2017, né? E muitas vezes até para 2016, às vezes tem alguma coisa que você pode colocar ali, que a secretaria já tem um recurso suficiente para poder atender, às vezes, aquilo que você está sugerindo, né? É claro que tem que ser analisado por cada gestor de cada secretaria para ver a possibilidade, a viabilidade da execução, né, dessa sugestão, dessa ação que está sendo sugerida. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Eu deixo a palavra aberta para vocês, antes de encerrarmos. Alguma dúvida também que ficou com relação a essa questão desse planejamento, né, para o ano que vem? Lembrando que qualquer ação, qualquer atividade, os programas têm que estar previstos na lei orçamentária para a execução do ano que vem. Nada impede, também é importante dizer isso, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Então se não tiver previsto, uma pergunta que eu vou fazer aqui. Então se não tiver previsto no orçamento para o ano que vem, não pode ser executado? Pode desde que no ano que vem seja identificado essa necessidade e não esteja previsto no orçamento, pode ser encaminhado para a Câmara Municipal um projeto de lei específico de abertura de crédito, né, especial, né, criando essa despesa, né, demonstrando a fonte de recurso. O que é a fonte de recurso? É um recurso novo que vai receber? Ou vai anular de um outro programa que está sobrando para atender esse programa novo? Então, nada impede, se não está previsto aqui, que caso surja durante a execução do orçamento 2027, surja algo novo, quer dizer assim, não está previsto, não pode? Pode, desde que o município encaminhe para a Câmara analise e aprove aquela nova despesa para execução dentro do próximo exercício. Então, é possível sim. Mas a regra aprovou na lei orçamentária, é o que está valendo no ano que vem. Isso é uma exceção. Essa é uma exceção de algo que não está previsto, porque pode acontecer de surgir algum convênio, algum programa novo, que sempre acontece isso, né? Os secretários que estão aqui, né, podem falar bem sobre isso, né? Surge um programa novo, algum convênio firmado que vai começar a execução dentro do próprio exercício, e isso é encaminhado para a Câmara, porque a Câmara precisa aprovar esses créditos orçamentários, porque a lei exige que esses créditos sejam aprovados pelo Legislativo Municipal. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Eu queria pedir para quem não assinou, tem as atas, né, e a relação de comparecimento, assinem, por gentileza, quem não assinou ainda. E ressaltando aqui, antes de finalizar, né, que no portal do município, grandesrios.pr.gov.br, na hora que você entra, já vai abrir uma abinha lá, né, sugestões da LOA, como eu mostrei ali para vocês. Essa tela. Você clica lá e já pode colocar a sua sugestão. Você pode achar que é uma sugestão muito simples, não importa. Qualquer sugestão você pode colocar lá que será analisado pela equipe, né, de planejamento e também pelas secretarias que estão envolvidas na elaboração do orçamento. Muito bem, pessoal? Agradeço a presença de todos que aqui vieram, os que estão acompanhando também pela internet, né, destacando aqui a importância de toda essa audiência e também a participação da população, dos secretários, dos servidores públicos, né, é importante. Os servidores públicos no dia a dia sabem também do que pode melhorar, das necessidades, né, de cada setor. E que Deus abençoe a vida de todos vocês e declaro aqui encerrada a nossa audiência pública relativa à Lei Orçamentária de 2027. Obrigado à presença de todos.